Beleza, já estamos gravando. Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo e no outro eu já havia agradecido ao Ivan pela boa vontade e agora eu tenho que agradecer ainda mais. A gente depois de uma hora de bate-papo, eu fui ver aqui, deu problema na gravação, estamos refazendo. Ainda mais, muito mais boa vontade do Ivan ainda. Vamos tentar reproduzir um pouco da análise que a gente já havia feito, né? E só dando aquele toque pro pessoal, para quem não sabe ainda, ou está vendo o vídeo pela primeira vez, é o match com o Rodolfo, no ritmo de 1 hora e meia com 30 segundos. E com a única regra é que o branco escolhe a defesa do preto. E, e ele escolheu uma Grunfeld, que sabe que eu não gosto, e ele conhece bem de Grunfeld, então tive que procurar, tive que me preparar, e para isso eu fui buscar banco de dados dele, eu fui usar o recurso do computador que hoje é imprescindível, mas agora que resolvi os problemas técnicos, Ivan, muito obrigado pela compreensão, Imagina. pela participação e um salve para a galera. Então, na outra gravação que eu tinha visto essa posição, eu falei assim, não, aqui eu acho que fugiria da teoria, jogaria um dama B3, ou então jogaria um bispo G5. Aí ele me falou, não, mas o lance aqui é das pretas, né? Você vê que eu não conheço nada de Grunfeld, né? Eu tava analisando uma posição com lance a menos, né? Mas assim, o que eu sei é que geralmente toma o peão, cavalo toma E4, aí o peão toma peão de D, cavalo toma E4, toma o cavalo de C3, peão toma, aí as brancas nesse momento estão com o centro forte. E as pretas vão tentar bater em cima desse centro, jogar bispo G7, vão tentar jogar C5, cavalo C6, bispo G4, tudo para pressionar o peão ou as peças que o defendem. Mas assim, considerando isso, se jogassem Grunfeld contra mim, e eu, outro dia, pela primeira vez na vida, em quase 40 anos, eu joguei pela primeira vez um peão-dama, e infelizmente fui bem nos jogos regionais, mas se jogassem contra mim uma Grunfeld, eu fugiria. Eu manteria, jogaria um E3, dama B3, não comeria o peão e entraria nas linhas principais, porque eu não quero deixar o adversário confortável. Joga É, outra coisa. Seja desconhecido para mim, seja desconhecido para ele também. então, eu também não gosto nem um pouco de Grunfeld, inclusive esse é o motivo de ter escolhido. Que ele está me levando para um caminho que ele sabe que eu não me sinto tão bem. E em contrapartida eu tento levar ele para um caminho que eu também sei que ele não gosta tanto, que é entrar umas posições mais malucas, mais de cálculo, umas coisas assim. Então, isso baseou muito a minha preparação com ele. Porque aqui ele me dá o lance, eu vou jogar e vou ter que esperar a resposta dele. Então eu tive que fazer uma pesquisa bastante grande do que ele costuma jogar aqui. Baseado nisso, eu fui colocar essa posição na internet, jogando várias outras linhas, para ver qual que eu ia me adaptar melhor. E a linha da partida eu acabei jogando porque em determinado momento me chamou a atenção um lance, que é um lance passível de fazer, bem lógico ser feito, mas só que o pessoal não faz, os mestres que jogaram, o próprio computador não fazia. E eu questionei porque eu falei, eu faria, numa partida, naquele momento eu faria. Então eu fiz o lance e vi que, falei, opa, peraí, tem alguma coisa interessante. Falei, é uma possibilidade, se ele jogar o que eu espero que ele jogue, a gente vai cair num caminho bastante legal. Aqui o lance foi meu, eu joguei bispo G7, a gente está dentro de uma teoria da Grunfeld que é bastante grande, muita Então, coisa. como eu disse aqui, eu jogaria qualquer coisa, dama B3, cavalo E5, bispo sei lá, G5, E3, tem vários lances possíveis aqui. Sim, o que ele pegou muito aqui, o que ele pegou muito aqui é que ele tem um conhecimento bastante grande em Grunfeld, sabe, o Ivan? Ah, E, sim. e ele apostou que eu não tivesse. E realmente eu não tenho. Acabou entrando no que entrou pelo artifício de ter preparado antes, mas conhecimento mesmo Agora ele sai mais não uma tem. linha. É, Você agora, mostrou pra ele. agora ele acabou descobrindo mais uma linha. E,
Então essa foi a aposta dele. Contanto que se ele joga, por exemplo, um E3, se ele joga um E3 aqui, eu não estaria preparado. Lógico que eu vou tentar seguir uma ideia Esse não parece dos similar. melhores, é meio passivão, Sim, matou sim. bicho nas pretas, Aqui mas serve já tá mais como, igualado. serve Mas mais como exemplo. esse fugiu da preparação. Né? Não, aqui a gente já vai jogar xadrez e eu perdi toda aquela preparação, todo aquele trabalho que eu havia feito, né? Se ele soubesse, ele teria jogado com toda certeza. Aqui o lance interessante, eu acho que seria cavalo E5, né? Cavalo E5, é um lance interessante, sim. E aqui realmente exige que haja conhecimento da posição. Aqui eu tô dentro d'água, né? Tem ideia de dama B3, tem umas. Então, começa a ter umas complicações. Ele tem ideia de G3 com ideia de bispo G2. Isso. Então, aqui eu acho que as pretas têm que, sei lá, se virar aqui. Tem que conhecer a posição. Tem que conhecer, eu já não conheci. E aqui ele já tinha me matado no ninho, porque é uma coisa que eu nunca vi ele jogar. E no banco dele não tem. Eu juro que eu me sentiria mal de pretas se jogasse Não, eu já tô me sentindo mal de pretas aqui. Não tá inferior assim, mas tem que achar os lances. Eu já tô começando a, sei lá, olhar um C6, aí... Não, acho que tem que comer esse peão e jogar um C5 rápido. Come o peão, depois jogar C5. Apesar que comer também você precisa comer, né? Se comer o peão... acho que tem que comer. Então, já começa a ficar desconfortável. Uma coisa é jogar com uma preparação que nem eu tinha. Outra coisa é jogar agora uma posição que você não conhece, tendo que jogar por casas, você não sabe muito bem o plano. Aí já fica. Por isso que eu já não jogo Grunfeld de Negras, porque eu não conheço. Eu fui obrigado a jogar e usei da artimanha isso que é uma das coisas que fica a dica agora. A gente não havia falado antes, mas fica a dica. Se eu jogar muito um sistema, o pessoal prepara em cima do sistema. Então é sempre bom você ter uma variação. Difícil preparar contra o Ivan, porque o Ivan joga muitas coisas e... até a 4, assim. Aí fica mais difícil preparar. Mas quem joga muito um sistema só fica mais fácil. Tá. Aqui, Ivan, não sei, já não tô me sentindo confortável. Pode tomar, mas pode jogar E3. Não, realmente eu não... Tem uma opção boa para estudar, né? Quais são os principais planos. Deve ser teórico, claro, esse cavalo E5. Sim. Talvez aqui... talvez contra o cavalo E5, talvez tenha que jogar bispo E6, por exemplo. Bispo E6, mas... Bispo E6... E se jogar dama B3 agora? Tá tocando aqui. Aí B6. Não, eu não sei, é uma possibilidade, não sei se é bom. Mas é meio temático dessas posições, não sei se dessas, mas de posições em que não vai ter o cavalo G5. Você pressiona o peão de D e se tomar, você vai pegando as casas. B3, mas é complicado. Aqui eu tô gostando de brancas aqui, viu? Não, mas B3, por exemplo. É B6 aqui, né? B6, desculpa, eu sempre... Sim. Eu aprendi a jogar xadrez com anotando algébrico. Eu também faço dessa. No descritivo peão 4 rei. Eu também faço muito dessa. Até hoje eu me confundo com algébrico, aliás. Aprendi descritivo. Sei lá. Porque agora se você toma, aí já tô ficando bem. Mas aí talvez tenha que jogar um E3, por exemplo. Mas seria uma posição complicadinha aqui, né? Sinceramente, eu não sei. Uma posição bastante... Mas é que começa a ter que jogar um E3, porque eu tô começando a comer daqui a pouco e tá caindo peão de D, né? Então não. Eu tô vendo aqui um C5, acho que é muita presunção, não, né? C5 eu não gosto. C5 eu tomo e avanço o peão, por exemplo. Então, aqui quando você toma, eu tô jogando dama B7, né? Aí peão toma peão. Aí eu vou sacrificar a qualidade. Vai virar uma zona. Vai virar uma bagunça total, né? Não, C5 eu não gosto. Não, sim, eu bati o olho e tava vendo alguma coisa assim. E aí você não tem mais nada. Aí o preto igualou, ficou até melhor. Então, a tendência, o estilo de jogador de levar posições bagunçadas. Já tá querendo fugir do teórico. O posicional, o E6 é o E3. Não, mas eu acho
Eu acho que contra bispo. Eu acho que contra bispo E6, dama B3, não sei se é o melhor. Porque você ficou debaixo justamente do bispo e você tirou a defesa do peão de D4. Talvez contra bispo E6, E3, por exemplo. E mantenha aí a pressãozinha e tal. Em algum momento pode ter um dama cheque. Mas sinceramente eu não sei. Ou talvez comer e jogar E4 em algum momento. É uma possibilidade. Comer e Mas eu jogar. não sei, sinceramente eu não sei. Comer e jogar E4. Se comer, eu acho que vai ter que comer. Então aí que talvez tenha que comer de bispo, talvez. Ele é típico no computador. Se come de bispo. Não sei se é bom, mas de computador é isso. Aí toma de dama e tenta segurar o avanço de E e bater em D com C5. Mas eu não sei se é o melhor. Talvez cavalo toma. Mas Aqui, dá pra jogar. aqui no mínimo você está levando o pai de que bispo, o preto né? está muito desenvolvido. O preto desenvolveu de dama. Toma de dama. De dama. O preto desenvolveu 3 peças. As pretas estão com 3 peças desenvolvidas e as brancas com uma. Sim. Então tem alguma coisa errada aí. Não pode estar mal. Tem o par de bispos e tal, mas acho que vai jogar o que? F3, mas é feio, F3, né? F3 talvez tenha cavalo C6. Tá muito desenvolvido o preto. Deve ter o preto tá bem compensado. Talvez aqui. tenha C5. Não, ele tá compensado. Tá compensado. Talvez tenha C5. Mas então, é enganosa a posição, né? Sim, ali você tem uma posição que, para quem está querendo jogar Grunfeld, já é uma boa posição para começar a partir e estudar, né? Que é cavalo E5, uma posição que pode entrar muito facilmente. Eu gostei do meu bispo E6, quer dizer, não sei se é bom, mas eu achei interessante. Desenvolve e começa a ameaçar, né? Com efetividade. Qualquer tentativa de E4, com aquelas ideias de você tomar e jogar D5, tá sobrando um cavalo de E5. Ele tá meio pendurado. Contanto que eu acho que é por isso. Contanto que eu acho que deve ser por uns lances assim que esse cavalo E5 não costuma ser tão jogado. Né? Talvez dama cheque seja o lance. Dama cheque. Porque aí tá com a ideia de querer tampar a dama, né? Mas aí não joga um C6 simples. Mas jogar um C6. O C6 e agora você ganhou até casas para dama, né? Pode jogar um C6 aqui bem tranquilo. Pensando bem, esse cavalo, bem prematuro mesmo. Esse cavalo E5 aqui, não sei. Não foi o cavalo E5. Uma opção é o dama B3. Sim. Dama B3. Aqui é tudo dentro de uma teoria, né? Que para quem, novamente eu repito, quem vai estudar Grunfeld tem que estar bem afiado. De novo tem peão toma. Peão toma e o bispo E6, né? Isso, exatamente. Apesar que o bispo E6 agora não, porque tem dama cheque em B5, né? Sei lá, isso tá meio complicado. Porque sempre vai sobrar. Não, pode jogar, pode colocar, depois essa dama ficou meio estranha. Quer dizer, eu acho melhor aqui agora já roca e. Preto iguala, roque. Na pior das hipóteses já igualou, né? Roque cuidar de bispo E6, o cavalo pode pular para D7 e B6. Se rocar tem o E4, né? Mas parece que desenvolve muito rápido. Por exemplo, para jogar cavalo D7, cuidar de cavalo B6. Numa outra partida do match que a gente jogou, aconteceu uma posição bastante. Essa partida a gente vou analisar ela ainda, mas aconteceu bastante legal. Foi outra grupo do que ele pediu, que vai acabar tendo essa ideia. Aqui nesse momento, ele toma, eu tomo, ele jogou a linha de cavalo A4. Outro dia alguém me mostrou isso. Foi eu que te mostrei. Foi eu que te mostrei lá no jogo. É verdade, nossa. A linha de cavalo A4, porque aí foge toda aquela ideia e agora ele está jogando o E4 e eu não tenho mais o cavalo toma lá e meu cavalo vai começar a ficar meio torto. Inclusive essa partida aqui eu perdi. Vai ser uma das que a gente vai analisar. Porque foge completamente daquelas ideias da Grunfeld. Ele tinha me pedido o Grunfeld, eu tinha visto, de novo eu tinha preparado alguma coisa também. Por perder jogar F5, então já que é pra zonear. Não, mas quando ele jogou cavalo A4 eu assustei. Eu dei até um pulo na cadeira. Mas pode isso? Esse cavalo tá certo. Jogava F5 aqui só pra
pra ver. Quer jogar E4? Vou deixar F5, pronto. Não, eu confesso, eu assustei, Sei eu falei, lá. mas eu não sei, isso aqui não é possível poder. Aí comecei a ver as maldades desse cavalo, esse cavalo tem sempre umas entradas, sabe? E aí essa partida acabei apurando, ele jogou muito melhor e ganhou. Mas não perdendo o foco, voltando lá. Então, eu esperava que ele fosse jogar a linha tradicional, né? Ele jogou E4, aqui eu estava numa posição pouco conhecida, mas com algumas coisas preparadas. Eu falei, se ele jogar o convencional que ele costuma jogar, ainda eu tô me sentindo bem. Tomei Tem que cavalo. comer, voltar nunca é boa ideia, Não, né? não, Porque o voltar cavalo não. não fica. Come, roco. Em quase todas, 90% das partidas dele, ele costuma jogar com bispo E2. Tem alguma que ele jogou com bispo E3, né? Mas a maioria com bispo E2. E, e aí o C5 rápido, né? Sim, tá batendo no centro das Já brancas. começar a bater no centro. Já uma vez que eu já estou rocado, já estou Tentar valorizar o protegido, bispo, né? vou tentar romper esse centro aqui e abrir meu bispo. E lembrando que aquele sempre, a maioria das partidas dele, aquele detalhe que eu falei, você ficar jogando muito uma coisa, acaba ficando manjado, o pessoal pode preparar em cima. A linha principal dele é com torre B1. Aí eu havia preparado isso, então você já desenvolve a dama batendo em Aí eu C3. lembro que eu sugeri assim, eu falei, o mais seguro aparentemente olhando assim é dama D2, defende tudo. Que é a linha que ele jogava. Que inclusive ele jogou dama D2. Deve ter outros que sacrifica peão, Tem, roca, tem, tem. Tem peão, uma linha que mas é sacrifica peão, complicado, mas é complicado. É tem umas que coisas conhecer. bem, sabe, muito teórica. Aparentemente segurou tudo, né? Tá mantendo o centro, defendeu tudo. Aí eu fiz C por, dama por, bispo por. Aqui, até essa posição, estava muito claro para mim. Aí eu comecei a colocar na internet, em partidas válidas, essa posição. Jogando os teóricos aqui, tem E6, tem B6, inclusive um grande jogador brasileiro que joga muito Grunfeld é o GM Krikor. Essa posição ele tem partidas analisadas que ele joga B6. Se eu não tiver enganado, tem uma partida dele que ele analisou no canal dele, uma Grunfeld com B6 nessa posição. Mas eu já tinha visto há muito tempo. E chega um momento que ele sacrifica a qualidade, sabe? Umas coisas meio malucas de conhecer da Grunfeld. Então eu fui testando algumas coisas. Aí eu vi uma outra linha aqui que me chamou a atenção por causa de um detalhe mais lá na frente. Que é uma linha assim, considerada inferior. Que é com cavalo C6. Ele tem um bispo C3, mas é meio passivão, o bispo fica meio esquisito lá, né? E permite até um bispo H6 em algum momento, e não pode avançar o peão. Aparentemente ele tem que avançar o peão de D5, né? É o que. Uma outra opção é ele jogar um bispo E3, mas é muito feio também. Aí permite torre D1, D8, né? Não. Tem que avançar o peão, eu acho. E agora eu posso, se bispo E3 ou até mesmo bispo C3, eu acho que talvez eu possa jogar um E6, não permitir mais o avanço dele para D5 e depois o B6. E aí eu vou soltar meu bispo ou por B7, ou até mesmo por D7 e passar na coluna C, umas coisas assim. Aqui acho que aí o preto tá ok, né? Se ele não for enérgico, o preto tá ok. O D5 eu acho que tem que ser jogado, que é enérgico. Eu tinha pensado primeiro em cavalo E5, mas cavalo E5 não presta, porque ele pode tomar e jogar F4, você falou, né? Então, eu joguei muito esse cavalo E5. Eu joguei acho que umas 10 partidas nessa posição que eu consegui. Aparentemente é cavalo D4, né? Só que cavalo D4 tinha um problema, né? Que sobrava um bispo B4, né? E parece que as brancas ficavam bem, né? Então, inclusive eu joguei cavalo D4 e tomei o bispo B4 e fiquei mal e perdi as partidas. Aqui é aquela típica posição que parece que o branco tá melhor. Aí que eu fui de novo voltar para as preparações. Falei, não é possível, essa posição tá tão perdida assim, não dá para jogar. Aí que eu fui vendo lá e descobri o caminho. Então o cavalo D4 é bem interessante. O cavalo E5, ele não presta, só colocando aqui para o pessoal poder ver, por causa que bispo toma
e F4, apesar de ter um bispo em D4, sobrando um bispo em D4, mas é meio incômodo, porque vai ter o bispo B4, né? Sim. Bispo B4 e agora acho que eu não tenho mais aquela ideia. E não sei, acho que eu Tá. tô mal. Tem que ter algum Solano Salvador. Aqui não tem. Na outra opção tinha. Aqui eu acho que eu tô mal. Sim. E ele pode levar o reto, ele tá com 100, ele tá com. A do bispo de Casas Brancas está preso por causa do peão de B7. Então tá bem inferior. Sim. Vai sofrer, tá sofrido. Não, tá sofrível aqui. Ele pode jogar bispo F3 e avançando os pés devagarzinho. Então. Também. Aí, bispo cavalo D4, cavalo toma, bispo D4, que acaba caindo basicamente na mesma posição, mas sem o F4. É a mesma sim. posição sem o F4, porque ele vai jogar o bispo B4. Aí eu tava pensando primeiro, vendo se não dá para entregar esse peão, por exemplo, joga bispo. Aí eu pensei numa possibilidade que era bispo B6, bispo toma peão, que é o que eu acho que eu jogaria no ping. Bispo toma peão, torre 1, peão avança, bispo D8, bispo toma bispo. Então, mas aqui não tem. Acho que não tem, né? Bispo B4, porque sacrifica a qualidade, né? Ah, não, pera. Bispo B5. Tem esse. Tem razão, tem esse. Nossa, me quebra. Porque aí tem que tomar torre por E7, né? Ah, mas aí vai ficar tá perdido. Se não fosse esse, dava pra ter se perder, porque bispo toma, torre toma, peão avança, aí bispo E6. Mas esse lance bispo B5 realmente quebra. Aqui acho que fica qualidade limpa e posição bem perdida. Sim, exatamente. Então, uma outra possibilidade era fazer o quê? Deixar ele comer o peão, atacar o bispo. Não. Eu pensei em F5, mas eu parei, peão, torre, o peão avança e eu parei a análise. Na internet, Ivan, nas partidas teste que eu fiz, B5 também, bispo toma, na internet, B5, nas partidas B6. teste que eu fiz, eu joguei A6 em uma, eu me recordo. Quando comeu eu ataquei D6, eu joguei B5. Ah, certo. O problema é que ele vai começar a bater no peão de B da minha A4, por exemplo. Então eu lembro que eu acabei jogando uns bispo E6, algumas coisas assim, mas eu fiquei perdido com o peão a menos e esse peão na sexta aqui, me complicou e eu perdi a partida. Aí que eu voltei pro computador para poder procurar, que não é possível. Eu pensei em bispo F6, não dá, porque F4, pensei em bispo E5. Bispo F6 é muito ruim porque é F4, e agora tá matando, né? Porque na posição, eu falei assim, talvez eu até achasse o lance que você sugeriu, mas eu ia meio que por falta de opção. Sim. Menos perdido, assim, mas eu ia me sentir muito mal. Então, aqui o problema é que eu não consigo coordenar aqui, por exemplo, jogar o A6 e para jogar a torre em E8. Eu não tenho esse tempo. Quando eu jogo A6, eu jogo E5 e caio E7. Eu não tenho isso aí. Não, a impressão clara que dá é que o preto errou e vai ficar inferior, bem não, inferior. Aqui tá bem inferior. Assim, né? Aqui tá muito inferior. Aqui não, pode dizer dizendo, que... Quando joga o bispo GP4, parece que o preto tá bem inferior. Aqui, né? Mas como se o computador é uma desgraça, né? Não, o computador veio para perder o encanto do xadrez, não, né? Aqui nessa posição, quando o F5, peão, bispo peão, eu pensei aí em torre 8, aí parei a análise, não pensei em outro lance. E não refrescava nada. Mas como você mostrou, né? É por aí o negócio. Então, aqui o recurso que o computador dá é F5. Que é um recurso bastante bonito. Quando eu pensei nesse lance bispo toma, eu pensei só em torre 8 e não refrescava nada. Tipo, torre 8, peão avança e peão toma peão, e aí? Esse peão na sexta é bem desagradável. Não, porque esse peão toma peão já tá tomando o bispo B5 depois. Né? Sim. No final ainda tá sobrando... Opa. Tem isso também. Avança, né? Sim. Avança, se toma, já tá sobrando o bispo B5. É pior que eu imaginava. É pior. Tem razão. Sempre tá sobrando esse bispo B5. Aí, só que o recurso é bastante legal, né? Que é torre F7. Tocou no bispo. Voltar o bispo não faz nenhum sentido.
Sim. Voltar o bispo não faz nenhum sentido, porque aqui... Não, tem que defender, cai o peão direito, tem que defender. Aqui, você está avançando um peão para a cesta, defendendo e abrindo diagonais pro... Aqui peão toma peão é o natural, né? Peão toma peão. E aqui tá o charme da posição. Aqui tá o charme da posição. Eu vi só roque, porque eu não vi outro lance, né? Não. Mas roque parece mais natural. Não, o detalhe é o seguinte, o roque é o lance que deixa o branco melhor. O branco tá melhor. Porque aqui tem que jogar roque, o computador sugere jogar E3 e comer, né? F3 ou qualquer coisa não presta, então comer ele dá como sendo o melhor para o branco manter a vantagem. Bispo come, rei sai, torre come, bispo E6. E aqui ele dá que o branco tá melhor, mas é uma posição bastante rica de recurso para ambos os lados, né? Essa é aquela posição que eu costumo dizer que se um jogador tiver 100 pontos a mais de rede que o outro, ele vai ganhar ou de brancas ou de pretas. E isso é meio desanimador às vezes. Você cai numa posição que você tá melhor ou tá igual, você parece empate, cara, não. E o cara sabe que vai ganhar e você sabe que vai perder porque uma hora você vai cometer uma falha. E isso é meio cruel, né? Não, mas infelizmente isso faz parte do contexto do xadrez, né? Sim. Uma posição dessa, um jogador de 2000, não importa se ele estiver catando um cara de 1800, ele tende a ganhar. Se ele estiver catando um cara de 2300, ele vai perder. E aí, seja de qual cor for, né? De qualquer porque envolve cálculo, alguns conceitos. E aí... e tem aquele detalhe, né? Quanto maior é o rate, entra aquele fator emocional. Alguns sentem mais também que outros. Né? O título, às vezes, pesa muito. Entendeu? Então, isso é... Aliás, eu deixo uma sugestão que eu nunca apliquei, mas não sei quem me sugeriu isso e disse que funciona. Vamos supor, você joga no site ou no ICC ou no chess.com e não tem como. Você está jogando as partidas, aí aparece de repente um GM para jogar e você vê GM escrito assim, putz, aí você perde, ou você fica numa posição, ganha e perde. Então a pessoa sugeriu o seguinte: pega uma etiquetinha, porque sempre aparece no mesmo lugar o nome do adversário ou o título, né? Cola ali, tapa o seu adversário. Você não vê quem é. E você não vê quem é, depois você vê. Eu lembro que uma vez aconteceu comigo, eu estava jogando no ICC há muitos anos isso, eu estava jogando no ICC 1 por 1, aí uma hora eu peguei um jogador e joguei e fiquei numa posição, ganhei rapidamente, e eu estava inspirado, fui jogando rápido, o cara quase me enrolou assim, esse cara joga bem, fui ver, era o Pablo Ricard, né? Zornick, aí. E uma vez o Marra contou uma história interessante também. Ele foi jogar no ICC e ele jogou com o Milos. Aí eu não sei se ele empatou as duas primeiras ou até ganhou uma, só que ele não se identificou, né? Tava jogando com o Milos, né? Partida de 5 minutos, 3 minutos, não sei. Aí ele tava indo bem, né? Aí ele se animou, né? Falou, o Milos aqui é o Marra, né? A partir desse momento, ele começou a perder todas fácil. Não, porque assim, se você conhece o jogador e você sabe que o jogador é mais fraco que você arrisca mais. Você complica mais, porque você sabe, tem aquele jogador, por acaba exemplo, perdendo um pouco o respeito, né? E você sabe, você fica mais solto, você sabe que você pode arriscar, que uma hora vai errar, você já conhece o jogo. Se você não sabe quem tá jogando, aí é complicado. Você começa a fazer uns lances mais ousados. Né? É impressionante, no ICC, você aumenta o hit, por exemplo, no ICC, e você pega um jogador mais fraco, vamos supor, com 2.500, 2.400 lá, e aí você pega um jogador de 2.000, se o cara perde um peão, abandona. Você fala, por que esse cara abandonou? Se eu tivesse menos rede, o cara tinha jogado. Porque o cara respeita muito. Sim, sim. Então, esse lado psicológico é complicado também. Sim. Então, essa posição é uma típica posição que esse lado psicológico vai entrar muito. Mas fica essa minha sugestão, cola a etiquetinha em cima do nome. Depois a pessoa vai surpreender. Nossa, ganhei do GM, fiquei melhor com o GM, perdi pro cara de 1.400, sabe? Vai acontecer de tudo.
Essa é uma boa dica que fica, pessoal. Mas voltando, o detalhe aqui é o seguinte: eu quando eu vi essa posição, o que me chamou a atenção foi por que não pode jogar bispo C4, ganhando a qualidade. Olha, Aí eu olhei assim, eu falei, não, é forçado contra bispo C4 tomar o peão de F, né? Aí o rei sai para qualquer lugar e joga E3. E aí, vamos supor que o rei saia para F1, aí fica perigando tomar uns mates. Imagina o rei em F1, o bispo em F2, o peão em E3, aí joga um B6 e bispo A6 é mate. Só que assim, da mesma forma que o rei fica muito exposto, e aparentemente as pretas talvez tenham uma compensação, também tem um problema de conceituar. O cara vai pensar também, eu tenho par de bis, tem uma compensação, mas meu bis está trancado lá em F7, vai que o cara consegue coordenar as peças ou até devolver uma qualidade, aí perde. Então é uma mistura de duas coisas cruéis do xadrez. Você tem que analisar uma posição, e a análise tem que ser exata, e depois que você chega na conclusão da análise, você tem que conceituar, e conceituar é difícil. Você analisa uma sequência de 10 lances, vamos supor. É muita coisa, sei lá, 4 lances. Aí você vê a posição final e você, quem está melhor? Você não sabe. Então é complicado. fica Você tem que obscuro, juntar né? as duas coisas. E aí eu até comentei que às vezes já aconteceu comigo pegar um jogador claramente mais fraco, que eu sabia que ganhava. Aí eu vejo uma sequência de 5, 6 lances forçados que nem passa pela cabeça do cara. E falo, pô, vai ganhar no final, eu ganho. Aí eu vou na sequência. Aí quando cai no final, ele tem um lance intermediário, uma passada de torre, um negócio que eu não vi, mas que eu veria naquela posição. Ele também, porque é fácil. Eu não vi porque a minha análise foi longa e falha. E aí estrago a partida. Eu faço uma análise longa, analiso, caio na posição que eu quis e perco. Então é complicado. Então, às vezes, é bom fugir desse tipo de posição, ou então jogar mesmo como um treinamento, porque isso vai desenvolvendo xadrez e tem a intuição. Você não sabe exatamente porquê, mas é bom o lance. Porque o crítico definiu bem esse negócio de intuição. A intuição é um cálculo que você faz que você não consegue verbalizar para você mesmo, inclusive, mas que você pressente de forma inconsciente que aquela função vai ser boa para você. Os James têm muito isso. Eles sabem quando a função é boa, eles sentem, não pressentem. Tem um feeling da posição, né? Eles jogaram tantas vezes, eles entendem por onde vão as peças. Aquele É, desenho, aquela configuração. não, Não dá, tipo, não põe em palavras, joga, né? não que eu esteja querendo comparar, mas isso acabou chegando no que chegou por eu ter jogado várias partidas na internet naquela posição Então, justamente. e fiquei perdido em todas e aí falei, não é possível. A sequência existe de negros, mas sempre negros fica perdido, não pode entrar nisso. Aí que eu fui pesquisar e vi que tinha algumas coisas. Então, Mas os é esse gêmeos feeling. de ponta, os tops, eles fazem isso. Eles pegam uma posição, por exemplo, que foi desacreditada em 1970 porque jogaram e perderam. Aí ele fala, mas será que perde mesmo? Aí ele olha a posição, tá perdido. Aí põe no computador. Aí o computador achou uma sequência absurda. Aí ele começa a estudar, analisar, e aí ele pega outro gêmeo. Então eles começam a desencavar posições que já foram há muito tempo dadas como Em desuso, né? tipo, já foram exploradas ao máximo, não tem mais nada, são inferiores, mas aí você pode perceber de vez em quando um gêmeo jogando um negócio que ninguém jogava há muito tempo. O Kasparov no auge dele, ele jogou um Gambito Evans, por exemplo, e massacrou um cara. Então esse tipo de coisa. Baseado nisso daí tem a própria que o Kramnik revitalizou ela, a própria berlinesa, né? Sim, e tem uma sequência de análise impressionante que o computador dá. Não sei se Carlson ou foi Anand, acho que foi Anand, fez uma sequência absurda, assim, lances assim, que nenhum humano faria. Ele analisou profundamente o computador. Aí eu até conto, uma vez eu ouvi o Milos contando um negócio interessante. Ele conversando com o Anand, né? E
naquela semana ele falou que ele estava estudando uma variante da Rolops, que eu não sei qual que é, como é que ela é, uma tal de Zaitsev, não sei se de brancas ou de pretas. Mas ele falou que estava se aprofundando muito, estava se animando, estava estudando, vendo várias linhas, se aprofundou bem e chegou para a Nand e perguntou: você conhece essa variante? A Nand falou: não, eu não jogo isso. Eu tenho uma ideia mais ou menos como joga, mas não é as linhas que eu jogo. Mas vamos ver. Aí o Milos mostrou as análises dele. E o Anand foi assim, tipo, uns 4, 5 lances mais pra frente, que ele já conhecia, com outras ideias. Aí o Milos falou: pô, não é nem ali que o cara joga, o cara sabia. Eu achando que eu tô abafando aqui, e o cara sabia muito mais que uma coisa que ele nem joga. Então você vê o nível de preparação dos caras. É altíssimo, altíssimo. Agora não, agora. Por isso que a gente percebe que os jogadores em todas as faixas, mas principalmente nessa faixa, jogadores top, quando ele chega numa determinada idade, cai muito o jogo. Porque o cara não consegue decorar tanta coisa, analisar tanta coisa. É muito, muito vasto, muita, né? A gente vê uma partida do Cal, assim, com, sei lá, o Kremlin, que às vezes é uma partida bobinha, sem graça. Mas o que rola do que eles não jogam é analisar o porquê não pode jogar. Você vai abrindo assim, um leque, assim, é muita coisa. O jogo não jogado é muito mais profundo. Por que você não fez esse lance? Você fez esse lance assim, passivo, por que você não fez esse? Tem esse aí. E aí a partida fica, a gente olha assim, mas coisa sem graça. Mas não. Se a gente jogasse engraçado, é perder rápido. Então tem isso também. É bem baseado nisso que eu me perguntei por que não pode jogar o Bispo C4 ganhando a qualidade. É um lance que eu, por exemplo, se estivesse jogando num torneio de brancas nesse momento, é um lance que eu jogaria tranquilamente. Pô, vou ganhar qualidade, tem um peão na cesta, apoiado pelo meu bispo. Depois eu vou conectar minhas torres, isso aqui eu vou ficar bem melhor. Eu sinceramente eu tomaria o peão de F, avançaria o peão C, eu tomar e eu vou ver o que vai acontecer. Eu penso assim, vou começar a analisar antes. Vou me desgastar, porque aliás, é uma crítica aos jogadores que eu faço. Você está numa posição como essa, por exemplo. Aí o cara vai jogar um isso C4, aí você começa a pensar, o que eu vou fazer? Aí vamos supor, você já sabe o que você vai fazer, você vai comer o peão e vai avançar. Só que em vez de você comer o peão e avançar, você comeu o peão e tirou o rei para você avançar, você começa a analisar tudo nessa posição. Só analisa ser pior. Toma o peão, avança, clareia um pouco as ideias, joga 2 lances na frente, adianta a fita, aí você consegue analisar antes. O cara não, o cara vê que o lance é forçado por 1 ou 2 lances e fica analisando antes. Ele fica se desgastando. Exatamente, desgasta. Então tem uma certas manias que os jogadores têm que atrapalham. Joga ou tem que jogar, depois vê o que faz. Se você quiser ver o que você vai fazer antes, às vezes você não vê nada, né? Claro, jogadores, né? Mas é o tipo de posição, lance forçar, faz, depois vê o que acontece. Então, e essa posição aqui, por exemplo, eu só acabei entrando nela porque na análise do computador eu vi porque ninguém jogava o Bispo C4. Das partidas que tem ativa dela, não existe o Bispo C4. Era sempre o Rock entrando naquela linha que a gente já havia comentado. E eu falei, mas tem que ter um porquê. Aí o computador me mostrou o porquê. Eu falei, puta, bacana. 9 de cada 10 jogadores nesse nível. E não sei, Ivan, talvez alguns MFs e alguns MIs por aí também, não sei se não jogaria esse Bispo C4. Não, GM mesmo. GM... Tudo depende, sabe do que? É assim, vamos supor. Você pega um GM de brancas jogando contra um outro GM de negras. O cara vai parar e vai analisar e vai ver que não é bom. Por quê? Isso eu tô falando no Brasil, por exemplo. Pessoal, o cara é GM, o cara ele não vai entregar uma qualidade fácil. Deve ter alguma coisa, o cara analisa. Se for um jogador médio, talvez o cara jogue. Se for um jogador que ele acha que é fraco, o cara não vai analisar porque é a qualidade, o cara pendurou. Com certeza ele joga. Já lá fora não, na Europa, outros lugares, o Capivara faz um lance interessante, o grande mestre vai questionar. Ele não joga em função ele até joga em função do adversário, mas ele joga muito em função mais do xadrez. Porque não é porque um cara joga mal abertura, leva garfo, ele não pode jogar bem em final. Não é porque ele joga mal final que ele pode ser bom no jogo tático. Não é porque ele é mau no jogo tático que ele não pode ter uma abertura bem preparada e ter uma memória prodigiosa. Então, respeitar
jogadores, além de ser bom respeitar em si, né, faz com que a gente não cometa falhas achando que o cara é fraco. Então nessa posição, no Brasil, se é um gêmeo contra um capivara, existe uma grande possibilidade, ou um cara não tão forte, de que o cara pendurou, vou comer, não, ele não quer baixar, não viu. Então isso é uma falha. Sim. E agora, mas para esse nível nosso intermediário, que é o nível meu e do Rodolfo, com toda certeza jogaria o Bispo C4 e eu apostei que ele jogaria. E quando ele jogou o Bispo C4 aqui, eu não me contive de contentamento, porque aí eu estou jogando tudo preparado para chegar nisso, e chegou onde que exatamente eu queria. Aí, não, mas agora eu vou fazer uma pergunta para você que uma vez aconteceu comigo. E aconteceu já em algumas ocasiões, não muitas, eu jogar uma linha totalmente preparada, meu adversário cair na minha preparação e eu ganhar a partida ou empatar. E é lógico, por um lado eu fiquei contente, porque é um resultado, mas por outro lado eu fiquei assim meio incompleto. Tipo, você ganhou, mas você preparou, você tem um decorebinho. Eu pelo menos sinto assim. Eu gosto do resultado, mas é como se eu tivesse estudado mais para o vestibular, por exemplo. sim. É uma coisa que eu criei, então para mim perde um pouco. Perde, não, realmente. Tem o seu mérito, mas dá uma sensação meio de ganhei assim, meio, sabe? Realmente tem esse detalhe, porque é como eu havia te falado no outro vídeo que acabou não gravando. Até esse momento, tá. Vou usar então um termo mais pesado, tá uma sacanagem, porque tá jogando o Rodolfo, um jogador de 2000 e pouquinho aí, contra um programa de mais de 3000. Eu estou simplesmente reproduzindo os lances já preparados. Uma posição que foi só se lembrar de poucos lances. Não, uma vez aconteceu uma coisa, eu falo isso porque, mas aconteceu um negócio comigo, foi assim, eu não sei porque, eu acho que eu tenho um sexto sentido. Eu ia jogar no Continental, que tem em São Paulo, eu ia jogar com o Pat, agora não lembro o nome dele, é um GM, ele tem esse nome indiano, tem cara de indiano, mas ele é americano, ele tem os dois 500, um pouco menos, um pouco mais, não me lembro. Aí eu fui jogar com ele e ele jogava francês. Aí eu tô em casa no dia do torneio, a rodada era tarde. De manhã eu vou lá, eu vejo uma partida dele na francesa que eu jogo e ele ganhou uma partida. Uma partida dele só eu vi. Aí ele ganhou uma partida e o cara fez um lance, ele fez uma sequência que eu achei interessante. E aí o cara fez um lance meio torto e ficou perdido. Aí eu pus no computador, falei, vamos ver se dá pra jogar essa posição. E aí o computador disse que tinha um lance que ele não ficava inferior. Aí eu pus no computador, comecei a analisar e fiquei lá uma meia hora e decorei aqueles negócios todos, as ideias e tal. E tinha umas ideias interessantes de ataque, uma opção complicada, né? Aí eu falei, imagina, né? Aí eu vou pro clube, vou jogar com ele. Ele jogou francês, caiu na mesma linha. Eu falei, não acredito. Aí eu vi uma partida. Aí eu joguei o lance, ele foi seguindo a sequência. E aí eu mudei o lance, fiz o lance do computador. E naquela posição que eu fiz o lance do computador, eu já sabia, minha cabeça estava fresca, eu sabia tudo que tinha que fazer. E assim, a posição está meio igualada, ele não pode forçar que ele fique inferior. Aí ele pensou, repetiu e ofereceu empate. Aí eu aceitei, fiquei contente, lógico, né? Empate com o GM. Aí ele perguntou, você preparou? Não, né? Eu preparei. Aí ele fez uma cara de desânimo assim. Aí, uns 2 meses depois, ele tem uma coluna, acho que é Vinay Bhat. Aí ele colocou na coluna lá como uma lição para ele. Ele colocou a parte dele e falou assim, pô, eu joguei uma partida, não sei onde, que tal, com um cara, e eu ganhei fácil. Só que eu não analisei a partida que eu ganhei e por que eu ganhei. Porque o cara errou, e se o cara não tivesse errado? E o brasileiro fez uma preparação em cima disso, e eu me ferrei. Perdi meio ponto, que eu dava, sei lá, como. E aí isso me sirva de lição, que é não analisar apenas partidas. Porque é muito comum, por exemplo, já deve ter acontecido com você joga uma determinada linha na sua cidade lá, você ganha de todo mundo, eu domino isso e tal, sei lá, o Lopes das trocas é minha especialidade, ninguém me ganha e tal. Aí um
um belo dia você vai jogar com um cara que joga bem, o cara te amassa. Você fala, pô, mas como assim? Eu dominava, porque você nunca pegou um jogador que fizesse frente Os lances corretos, à abertura que você os achava. lances fortes dela. Então o que acontece? Você foi criando uma jurisprudência falsa, que desmorona como um castelo de cartas quando você pega alguém que joga. Isso aconteceu bastante comigo, por exemplo, na Catalã, uma abertura que eu me sentia muito confortável. Depois eu fui perdendo várias partidas para jogadores aí, jogando algumas coisas dela, que me deixou meio que desanimado. Mas foi exatamente por causa disso. Aí eu comecei a botar no computador e ver por que eu estava perdendo. Foi a ideia desses conceitos, alguns lances imprecisos que eu estava fazendo. Foi bem por aí. Então você vê, é interessante analisar não só as que ganha questionando, mas eu ganhei porque eu ganhei, porque o cara fez uma besteira. Né? Sim, exatamente. Então, e eu estava te falando, aqui tá injusto, né? Porque tá um nível de força completamente discrepante. Eu estou jogando preparado, ele não. E acabou caindo na posição que estava fresca para mim, e, logicamente, bem conhecido. O seu tempo fica bom e o dele sobe. E ele com o tempo muito mal, ele teve que começar a achar todos os lances. E eu só questionei ele, inclusive hoje mesmo a gente falou, esse Bispo C4 ele jogou muito rápido. Depois ele me falou, ele falou assim, lá, que ele jogou... mas é um lance gostoso de fazer também. Sim. Você desenvolve uma peça pregando uma torre que foi obrigado a jogar em F2. Ele me comentou no bate-papo nosso hoje que ele falou assim, que achava que eu não tinha visto e que depois na análise era aquele tipo de comentário. Não vi o Bispo C4. Eu falei, então, é uma coisa que a gente tem que aproveitar e melhorar, porque nem sempre o que reluz é ouro, né? O queijo na ratoeira não é de graça pro rato. Se fosse o Luiz Maia Brito, ele dava famoso sustinho dele. Então ele faz um lance que aparentemente é ruim, mas você sabe que é bom, e dá um pulinho assim. O cara prega o ele dá um pulinho assim. Sacanagem, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Caramba. Então, agora voltando, depois do Bispo C4, aí Bispo por F7, cheque. Aqui na preparação seguia com o Rei D2, né? Rei D2, com umas ideias de vir para C3 e vir pelo centro. Eu falei que em algum momento, quando você defendeu o bispo lá com, sei lá, I3, se a situação apertar, ele pode jogar até um torre F8, F1, né? Sacrificar a torre e jogar a outra torre F1 e devolver a qualidade, né? E não vai perder. Isso. Esse tipo fica com empate no bolso, né? Isso, essa é uma das ideias. Mas aqui ele acabou jogando um lance que achei que foi muito fraco, que foi Rei F1. Porque... Então, é justamente o que eu tinha falado, porque aqui você tinha sugerido o E3, né? Jogaria E3 e se ele vai tomar a torre e esse bispo de repente vai sair dando mate. Na verdade, eu até discordei de você um pouco, né? Apesar que os lances que você fez também é interessante, que foi outro, né? Mas eu jogaria E3, porque eu acho que essas casas brancas estão muito ruins. A ideia sua para exemplificar para o pessoal aqui é jogar B6 e quando o bispo comer a torre, jogar um bispo por A6. Na verdade, ele vai ter muitos problemas, essas casas brancas aí. Mas o detalhe agora, Ivan, o detalhe nesse momento é que o bispo não precisa comer a torre agora, né? Você vai jogar rei G7, ele vai forçar ele, né? Forçar ele a comer. Né? Você vê se ele tem algum lance útil nesse meio tempo, né? Agora eu posso primeiro dificultar, por exemplo, depois do E3 seu, eu posso dificultar um pouco o avanço. Não, tem um lance interessante já qualquer aqui, nessa posição, eu acho que é bispo. Então, não sei se refresca muito, que tem F8, né? Tá pensando em bispo F6, né? Mas acho que tem F8. Com a ideia justamente de tirar o ataque, né? A possibilidade de jogar rei 2. Mas bispo F6 tem rei F8. E vai dar na mesma, né? É difícil conceituar essa posição. Quer dizer, conceituar dá mais pra analisar, porque toda hora tem um golpinho, uma sacanagemzinha e tal.
Então, sei, aqui talvez eu estou analisando, sei, torre C1, porque R2, R2. porque aí depois eu estou fazendo uma análise assim meio que tipo torre C1, se rei G7, bispo come, rei come, e aí eu já estou pensando em jogar um torre C7 com umas ameaças de bispo H4. Ele teria que jogar rei E6 com ideia de bispo D7. Então, estou tentando Mas dificultar. Porque mas é aí eu vou. complicado. Então, quando joga um rei E6, aí eu já posso jogar. Talvez já posso jogar um G3 da vida, sei lá. Ou até rei E2. Ou, Eu acho que é ou preferir agora rei até E2. rei E2 mais rápido. É rei É, E2 e já passou a torre. Acho que o problema é do verdade. branco parece que já acabou, né? De repente o seu lance foi até melhor, ou foi interessante. Na verdade, porque assim, o lance que o computador dá como melhor, às vezes não é o melhor. Porque já houve posições em que eu coloquei no computador e o computador fala, joga, vamos supor, tô com um ponto de vantagem. O computador faz esse lance, que fica com 2,5, olha a posição e fala, não quero. O lance é você comer o peão, é você. Porque o computador dá uma vantagem, sugerindo às vezes um lance que você faz caindo numa posição que você Difícil não tem condução, né? controle, não tem domínio, exatamente, difícil condução. Então, às vezes, é melhor você jogar um lance humano e para saber jogar como ganhar aquela pessoa como humano. Porque o computador dá um lance difícil, o segundo às vezes é mais difícil, o terceiro é complicado, o quarto você não entende o que está acontecendo. Então, o lance de computador às vezes é muito. Eu acho engraçado aqueles caras que jogam uma partida, não veem nada e perdem. Aí eles põem no computador e falam assim, pô, eu tava ganho, eu fiquei 2 pontos de vantagem. Eu falei, sei, meu. Você nem ficou sabendo disso. Sabe? Foi ver depois, Eu né? tava ganho. Eu tava ganho, né? Tava ganho. Se ele tivesse analisado, ele jogou outra coisa, assim. Então isso é muito relativo. Então, aqui, quando ele joga rei F1, eu penso um pouco, agora já acabou toda a preparação, porque rei F1 não tinha visto na análise. Foi um lance que, não sei se por descuido ou por. Não foi por menosprezo, mas é um lance que eu achei que não fosse fazer, porque não tem muito sentido jogar o rei assim, em F1. Não, é verdade. Falei, não vou acumular mais essa bagagem para ficar procurando, porque eu acho que é desnecessário. E por fim foi o que foi jogado. Aí eu fui jogar por conceito, né? O meu problema maior é tirar o bispo de C8. Tirar o bispo de C8, que a torre de B1 ela é incômoda. Aí eu falei, então eu vou jogar pelo tema de bloqueio. Bispo B6. Agora eu soltei o bispo de C8. Você libera, você pode jogar com. É, não é forçado comer a torre agora. Ele pode tirar o rei. Só que tirar o rei para E1. É, Até tirar o rei para E1, assumindo que errou, pode até ser interessante, viu, Ivan? Agora olhando aqui. Porque o rei para sim, é E1 está verdade. ameaçando torre F1. Jogando o rei para Mas se E1. ele tirar o rei para 1, você pode ter um bispo cheque, por exemplo. Então, eu acho que eu tô. Aí voltaria numa situação parecida. Não, bispo cheque ou aí, ou então até em A5. Então, mas eu tenho que me preocupar, talvez, aqui com essa torre em F1, né? Por exemplo, Sim, rei assim, rei D1, D1, rei D1. rei D1, bispo G4 que seja, tá. Bispo, Sim, ele ajeita tudo. mas vai ter um, Só que aí você já pode pregar o bispo dele, né? vai ter um bispo F5 no final aqui que defende. Aí você pode pregar o bispo dele com torre Sim, não, verdade. Minha análise tá nessa ideia aqui não tá tão interessante. Porque se ele tirar o rei, a qualquer momento depois eu posso ter um Na bispo dúvida, F5. come essa porcaria logo, essa torre. Pronto. É. Então, mas aqui ele acabou, quando eu joguei bispo B6, ele acabou comendo, eu como. E aqui o É plano. que a gente tava vendo que um lance bom é rei é 1, mas é um lance que o cara tem que ter uns. Não pode ter muito, não pode ser orgulhoso, né? Porque ele
ele vai com o rei pra depois voltar, né? Saber Admitir que errou, né? admitir que errou, né? Jogar rei E1, rei Mas D2 e rei C3. C3. Realmente parece natural. É o plano, né? Por causa que vai entrar com a torre F1 cheque, vai trazer as peças. Isso, Eu lembro que eu tinha sugerido, tipo, torre B4. Você tinha jogado um lance como torre B4, só que aí jogou bispo F5, né? Na verdade é bem conceitual. Você tira o rei e traz a torre para a peça que não está jogando no jogo. Bispo F5, aí teve a sugestão do G4, né? Que aí foi tomou e atacou de novo, e agora parece que o preto tá ok, né? Porque agora vai jogar. Chegar à conclusão que é tudo bobagem. Vai jogar torre C8, essa torre vai entrar. Exatamente, tinha esse problema. Então aqui o preto tá muito ok. E foi aqui você sugeriu também um momento, acho que foi a 4, né? Mas aí acho que também não impedia a torre C8. A torre C8 sempre foi incômodo. Eu tinha jogado o bispo G5. Foi uma linha que foi jogado o bispo G5 para defender, e aí a gente estava pensando aqui em algumas possibilidades. O E3 seu faz bastante sentido, né? A gente havia visto. Que aí agora parece que o branco está com uns problemas graves aqui, né? Inclusive com... E fora que tem rei 6 também. Aqui... Tem rei 6 também. Então, e depois desse... Aquela torre presa, o rei exposto. Aquela torre presa. Não pode deixar aquela torre presa. Não pode. Tem que tirar as peças. Tem que tirar as peças. Aí ficou uma posição bastante difícil. Tá jogando uma qualidade a menos, está jogando pela iniciativa, você tem que tirar a compensação, que é justamente a iniciativa, né? Sim. Portanto que aí o único plano mesmo que a gente chegou em consenso foi assumir que errou e vem com o rei pelas casas negras. Exatamente. Volta. Aí, só que, como eu havia dito, ele estava jogando uma posição tendo que calcular muita coisa, e eu jogando um negócio preparado, então eu estava com muito tempo na frente, ele foi se apertando de tempo. Aí ele jogou, acho que o lance mais fraco da partida foi esse H3. Porque o lance na sequência, o lance é muito bom. E fora que no final, ele não pode deixar buraco, porque você tem um par de futuro, você pode colocar um rei em G6, um bispo em G6 com tema de mate. É uma casa de apoio para você colocar o bispo dando um cheque. Vamos supor que no futuro você vai avançar esse peão, você vai dar um cheque em H4 e não tem cobertura. Isso. Com G3. Isso. Fica muito buracado. E ele fica sem possibilidade. Os peões não ficam mais móveis para efeito de defender cheques das casas pretas. Sei lá. Não refresca, porque o bispo em G4 não ia refrescar. Supondo que jogasse o bispo em G4, você expulsa ele. Sim. Se fosse o caso, né? Sim. Então, depois ele justificou para mim que ele jogou H3 porque ele queria jogar rei E2 e soltar a torre de H. Mas Só que ele não analisou que um bispo, o lance próximo lance que você fez, simplesmente evita tudo isso. Refuta tudo, né? Não. Porque foi bispo E6. O bispo E6 agora está com sérios problemas em todas as diagonais, né? Agora, mas só comi um peãozinho lá no fundo. Não... E ele vai ficar com 2 passados. Não tem uma maneira efetiva de defender por causa da casa C4, né? Não tem como ele defender lá e a casa C4 ao mesmo tempo. E aqui a posição está muito difícil para ele. Muito difícil. Por isso que ele tinha que ter assumido o erro lá e jogado o rei. Que aí não tinha nada disso. Aí ele jogou torre C1, né? Para defender tanto a torre em C8 e defender o bispo em C4, só que em contrapartida perde o peão de A. Aí perdendo o peão de A, está com muito material. Aí você falou também, tinha um lance interessante. Ainda não é o caso aqui. Não. Agora ele joga rei E2, e aqui surgiu toda a história que a gente analisou, e vamos tentar dar uma passada de novo. Eu falei que aqui nessa posição eu jogaria mais conservador. Eu jogar rei E3, trazer o bispo, colocar o bispo em C3, ia trazer tudo de volta. Coordenar as peças. E aí coordenar as peças, defender tudo e depois avançar quando tivesse a mais. Xadrez joga coordenado, né? Xadrez joga coordenado. Deve seja. Aqui tá claro que o preto tá em vantagem.
Mas ele também não pode ficar bobeando e jogar qualquer coisa. Eu, acabei, vamos dizer que subestimando a posição, porque como eu vi a casa B1 controlada pelo bispo, e se ele atacar, meu bispo vai voltar para D5, defendendo o B7. Depois, se ele atacar o bispo de B6, eu posso tirar? Eu falei, então agora esse rei E2 dele eu ganhei um tempo. Ganhei um tempo, vou fazer o quê? Eu vou expandir meu outro peão passado, que é o peão de A. Só que aí acaba tendo algumas complicações, né, que a gente analisou. Que é interessante, talvez, esse D7. Ah, sim. Aí primeiro eu tinha. Não, você falou que Eu tinha ia sugerido que sair. eu ia comer rei E7, aí torre C8, e uma Aí das. eu falei pra você que eu achei que esse nó era meio muito difícil de jogar, porque em algum momento ele pode devolver uma qualidade Isso. e ficar bem. Eu só vou dar uma passada aqui. Eu tinha falado que a primeira análise que eu tinha feito era comer o peão de D7, ele comia em A, e aqui a gente pensou em bispo C3, ou bispo C4 ou bispo B3, né? Bispo C4 acaba numa posição bem interessante até, porque é cheque, o rei joga, e aí a gente viu esse bispo D8, né? Bispo D8 que é um lance bastante legal até, se for ver. Porque coordena muito as peças. Aí se ataca, joga B5 e aqui dá pra ver meio que. Só que em algum momento ele pode devolver a qualidade, bloquear os peões com o rei, né? Então, toda hora você vai ter que analisar sacrifício de qualidade no bispo, sacrifício de qualidade no outro, Isso. e é muito lance. É muito lance. E aí você sugeriu um lance que Não, eu não primeiro havia. eu sugiro um lance que era um lance assim, feio pra caramba, mas parece ficar bom, que é torre A7. Torre Depois eu acho A7. que isso é até o melhor. Ah, pronto, Torre, essa torre coisa é A7, Aí vamos a escolher gente fez defende o uma peão. análise aqui com torre D1, né? Isso. Eu vou passar ela aqui porque ficou bastante bacana. Aí bispo D8. Bispo D8. E aí, o que ele vai fazer? Ele não tem que fazer aqui. Agora vai voltar o bispo Então, para a gente, E3 com o a meu gente peão. tinha sugerido o rei E3, mas aí não funcionou, né? Por causa que o bispo volta. Por causa que joga bispo E6 e aqui Vai com o acho meu que peão, par de bispo, 2 peões passados. aqui ficou uma posição triste pro branco. Aí tinha um outro lance também, né? Depois eu vi, volta, em vez de torre 2, tinha um outro lance também que era bem legal. Na verdade, a gente começa, volta mais. Isso quando joga. Põe o bispo lá em E7, volta o rei sem comer o bispo. Sem comer o bispo aqui. Então nessa posição, em vez de comer o bispo, que tem ameaça no torre 8, joga bispo E6. É bispo E6 que foi o outro que a gente havia visto, sim, verdade. Porque agora ameaçou comer o bispo, esse torre 8 toma e esse final vai ficar muito ganho. Porque tem 2 peões passados unidos. E segura tudo. E se deixar comer o peão ficar perdido. Então torre 8, por exemplo. E o bacana é que é o seguinte, depois não vai ter nem a torre em B1 atacando o bispo, porque o bispo sai e o bispo de C8 está defendendo o peão de A. Sim, sim. Então tem essas duas possibilidades, o torre A7 que é feinho e tem esse. Mas é difícil, sim, né? Porque tem. Porque agora o bispo está no ar, né? Tá o bispo no ar, Sim. tá o peão no ar, então. Mas o lance tem meio sangue frio pra fazer, né? Não. Tem que analisar bem. Inclusive eu havia É comentado aquele que você analisa você antes de jogar, olha mais uma vez, mas será? Tá? Eu havia comentado lá com você naquele outro vídeo que quando eu joguei o A5, que eu vi, eu falei, mas se ele jogar D7, eu dei um pulo. É meio temático, é. Eu dei um pulo e assustei. Falei, putz, agora deixa eu começar a procurar aqui, porque será que eu enfiei tudo no que eu tinha feito no nariz? Aí ele não havia visto, né? Depois, conversando com ele, ele falou que não havia visto o D7, não cogitou. Até pelo pouco tempo que ele ainda estava tendo no relógio, que a posição não, ele não foi combina bastante com o difícil. estilo dele, ele é muito posicional, esse é o lance de jogador tático. Que vai procurar recurso, o famoso pingueiro, sim. E aí ele acabou jogando torre F1, quando ele jogou torre de HF1 eu respirei. Falei, ufa, não vou ter complicações aqui, já vou jogar segurinho. A ideia é simples,
o rei não pode ir para E8, óbvio, e não faz Pode, sentido ele ir para G. Então ele tem que ir para E. Aí quando ele joga cheque também nesse momento eu não subir, posso subir, né? Não precisa, né? Bloqueia o peão. Não posso subir por causa que o peão está passando. Se o peão não está passando. Analisar esses lances, né? Se o peão não está passando, tinha muito sentido o rei subir, mas o peão está passando, eu falei, pronto, eu escondo ele aqui. E agora tô bastante tranquilo, né? As entradas estão controladas. Tudo controlado, o pai de bispo controla todas as. E você agora vai avançar o peão até fazer dano. Então ele tem que fazer alguma coisa. Aí ele jogou torre F8, que eu acabei não gostando, eu preferia talvez um torre F4, mas mesmo assim acho que a posição está muito difícil. Eu acho que esse aí talvez seja o mais que tem mais chance. A chance é sim, mas tá perdido. Né? Porque aí eu toma. E... nessa posição eu até pensei em o famoso torre A7 de novo, só que ele ataca, ele joga a torre H8 e vai cair o peão de H e já. Então aqui acho que já foi, porque eu jogo o A4, né? Agora eu tô com os dois peões muito rápido. Os dois peões muito rápido. E ele jogou o que mesmo? Bispo E7? Não, aqui ele jogou rei D2, né? Então aqui eu fiz uma sugestão. Se você jogasse, por exemplo, A3 e começa acho que tem lances. A3. Se jogar A3, tem torre cheque, por exemplo, que é interessante para tentar empatar. Não sei se empata. Que toma e toma lá. Aí isso. Caiu. Estava falando que ele. Eu até comentei, não tenho certeza, que o Martins lá, o mestre nacional, o Alejandro Martins, argentino, mas que é brasileiro praticamente. Agora ele não fala nem português nem espanhol, ele mistura os dois. Mora em Campinas. Então ele costumava dizer que essa posição, bispo de cor oposta, se houver uma diferença de não sei quantas casas entre os peões passados, a mais que haja, ganha. Eu não sei se os peões estão com 2 casas de diferença, né? Eu não sei se ganha. Não sei se uma posição similar a essa. Ou 3 mas casas, tem umas regrinhas assim que alguns jogadores sabem de finais, regras típicas que ganha se tiver diferença de casa, se for peão de torre, peão de cavalo. Então, mas eu acho que tem chance prática de empate, que talvez esteja ganho, mas tem chance de bloquear. Eu, por exemplo, não conheço essa regra, então não sei. Aqui... aquela famosa regra que se aplica em umas posições, mas em outras não. Então aqui talvez difícil. Aqui talvez já fosse começar a me sentir meio frustrado, porque eu falei, o rei claro. O rei vai controlar E3, o bispo controla uma diagonal preta, que o peão não vai. Todos na branca, né? Então. Esse peão tá, olhando assim, parece que vai ganhar, mas tem que jogar. E é como eu falei, dá uma análise e vai jogando. Tem que ficar pensando. O rei tem que ir naquela direção, ou tem que ir nessa, e ficar pensando antes, você mata a sua análise. Joga o que tem que jogar, avança o que você tem que avançar, mais ou menos tomando cuidado, e vai clareando a posição. O torre C7 leva isso aqui é muito bacana. Não dá para analisar, faz lance, vai fazendo lance. É muito bacana. Tem posição que não dá para analisar. Não, eu não. Muita possibilidade. Eu joguei outro. O cara tem a capacidade, mas sim. Também. Eu joguei outro lance, mas não é porque eu vi o torre C7 não, muito pelo contrário. Eu joguei seguindo um princípio de uma lógica. Que a peça minha que não está jogando é o bispo de A2. Sim. Então, eu vou pôr ele jogar. E aqui também, a princípio, eu tinha cogitado talvez um E3, sabe? Mas aí eu falei, não, já que eu já tenho um E3 a todo momento, então eu vou melhorar com o bispo D5, né? Isso é legal porque essa peão cheque, cai aquele peão aí fica muito mais material. Aí fica muito perdido. E fora que saiu da frente do peão também para dar passagem para ele, né? Nossa, é um dia abandono já. Aí ele acabou jogando torre A1. Aí eu pensei um pouco, falei, agora você jogou mais simples e bom. Aqui eu cheguei a cogitar, Ivan, eu me recordo que eu cheguei a cogitar jogar E3 e comer G e H e dar o peão de A. Tá, mas é melhor a ameaça do que a a ameaça do que a execução às vezes é mais cruel. Então o bispo C6 defende e continua ameaçando. Aí ele jogou G4 para não ter isso. Aí eu vi o plano de E3
Porque se rei E2, bispo B5 e acabou, né? Aí ele Sim. jogou rei E1 e aqui Então aqui na. aqui você falou, você passou o mais natural aqui é o bispo B5, Ah, você corta o sim, rei, sim. começa cheque, tá morto, né? Não, então, Tem fazer aqui, dama. aqui eu me senti tão ganho, que eu joguei ao toque o lance meu e depois que eu joguei eu falei, nossa, mas como eu sou É burro, aquela joga o famosa bispo. posição que o Fritz está dando 3 de vantagem, aí você faz o lance e cai para 2. É, vai ganhar também, vai ganhar, mas Sim, o tira um bispo pouco B5, do prazer da partida. o bispo B5, pô, fui jogando tudo Você bem não que quer ganhar, depois você quer que jogar uma caiu na partida posição perfeita. fácil, mas não é o bispo A5 foi meio que desnecessário. Porque aí rei E2, aí eu sou obrigado a jogar bispo D2, né? Tá caindo o peão. Aí torre A2 dele para tentar ameaçar dar a qualidade, que aí vai ficar bispo de cor oposta. Deve estar ganho. Deve estar ganho. Mas, na dúvida, Mas, na dúvida, eu falei, não, se for dar, vou dar pelo bispo branco. cheque é cheque. Cheque, rei sai, e aí tira o bispo e Ah, e agora você, agora tem que se ele vai abandonar, sacrificar né? a torre, você vai ficar com o bicho da mesma cor, né? Porque no Vai cair próximo lance tudo. está jogando D2, aí é obrigado a comer e eu como e fica bispo de mesma cor. E tá caindo D6 também e fica 2 peões a mais aqui, ó. Aí É não. muito nem o calço escapa. Não, aqui não tem bispo de mesma cor com 2 peões a mais, não tem o que fazer. E joga qualquer GM até quantos computadores você pode colocar para jogar aqui que ganha todas as vezes. Impossível você não ganhar isso aqui. Então sempre tem um jeito de. Não faz, sempre tem um jeito de não ganhar. Ah, mas com 2 peões unidos aqui, bispo Não, de mas mesma cor, Ivan. é cada coisa. Eu mesmo já fiz uns absurdos assim. Então, Eu vou a partida tentar. só acaba quando termina. Sim, eu vou tentar depois de jogar esse final contra o computador jogando, mas Não, mas não é deve ganhar fácil. Mas o bacana dessa partida não foi nem a partida em si, porque aquilo lá que você falou tem todo o sentido do mundo. Caiu numa linha preparada, fica meio que sem graça. É como se dar um beijo na prima, vamos dizer assim. Mas tem o fator de, pô, você conseguiu aceitar uma preparação, você conseguiu levar um negócio bacana. Eu gostei de induzir o erro do bispo C4. Contanto, se ele roca, pelo menos eu tinha aquela posição em mente que eu ia jogar e ali ia ter muito jogo para os dois lados. Mas eu acho que ela faz foi só parte, mas perde bacana. um pouco. Ela foi só bacana nesse fator. Mas ela perde, sim, ela perde. Realmente ela perde um pouco do encanto de você fazer uma E hoje partida em dia dessa. é complicado. Os caras vão analisar tudo que você joga. Por exemplo, uma vez o Herman, ele não usa muito computador, ele já não se prepara como ele se preparava antes, né? A idade também, essas coisas. Mas ele, antes do advento do computador, do xadrez, ele era um dos jogadores mais preparados. Assim, preparava muito para jogar, estudava as partidas. Aí o Mauro me contou, o Mauro de Souza, que ele ganhou o Brasileiro Juvenil. Eu lembro que ele ganhou o Brasileiro Juvenil, não sei, 80, alguma coisa. Aí ele foi jogar em Singapura, Mundial tal. Esse o Ivan Tchuk ganhou esse torneio mundial. Faz um tempinho. E aí, mas eu me lembro muito bem, aliás, eu lembro do Mauro menino ainda, cheio de espinha, gordinho, bom, pendurava as coisas e depois melhorou absurdamente. Mas aí ele contou que nesse brasileiro juvenil que ele jogou para classificar para o Mundial, ele ganhou de um garoto lá. Todos eram garotos, né? Jogou uma linha e ganhou. E o Herman viu a partida. E viu que o Mauro tinha errado. Apesar de ter ganho, ele errou. E o Mauro, ele preparou. E deixou lá. Pôs na gaveta. Passaram-se uns meses ou um ano, não sei. O Mauro foi jogar com o Herman. O Herman falou: é grau dele. Ele jogou a mesma linha, o mesmo lance que ele tinha ganho, mas não era o melhor. Não era nem bom, acho. E o Herman falou: ganhou dele. E ficou esperando o momento certo. Então, sempre houve, só que antes era de uma forma mais artesanal, né? E feita por poucos jogadores. Hoje não tem. Eu, por exemplo, fui jogar uns torneios, aí
cara conhece todas as partidas. Por exemplo, eu joguei com o Fier no Brasileiro na primeira rodada. Foi uma francesa ali, e aí eu joguei uma linha que não deve ser muito bom, mas fiquei bem na posição. Depois analisando no computador, tinha telas de ganho, mas eu não veria nunca, né? E caiu no final. Que empate não é não tão difícil de empatar, só que tem que ter alguns conceitos. E eu cometi uma falha básica, não é tão fácil de ver. Eu me recordo dessa partida. E aí perdi a partida. E o Fier, assim, tem essa característica. Ele é muito comum ele ficar perdido, empatado com jogadores mais fracos, ele não se abala com isso. E não é tão fácil, ele acha os lances. E as posições que ele fica perdido são posições que exigem um esforço maior, um cálculo maior. Bom, eu errei no final simples, mas que tinha lá as suas complicações e perdi. E aí eu fui jogar o Aeroflot Open B, fortíssimo lá em Moscou, e fui jogar com o grande mestre. E joguei a mesma linha. Ele ficou melhor, ele mudou alguns lances do Fier, ficou melhor, razoavelmente melhor. E eu comecei a me apurar, eu cometi uma falha, levei um sacrifício e perdi a partida. Aí acabou a partida. Eu não me lembro o nome dele. Bem simpático, inclusive, um grande mestre, mas falava inglês bem. Aí ele falou assim pra mim: você jogou a mesma linha, eu vi a sua partida com o Fier. Só que essa linha que você jogou, essa posição, o Fier cometeu umas falhas aqui, mas do jeito que eu joguei, naturalmente uma hora você vai perder, você está inferior. Eu fui obrigado a concordar com ele. Ele, conceito, ele só não cometeu umas falhas que o Fier cometeu e ficou melhor porque a posição era superior. Meu lance da abertura não foi bom e ganhou assim, líquido. A informação hoje é muito rápida, né, Ivan? Uma partida, o nego busca muito fácil, o banco de dados puxa, se você souber como buscar, você puxa muito rápido. Hoje tá muito mais fácil para isso. Coisa que nessa época romântica não tinha, né? Por isso que Fischer era um fenômeno. Ele fazia algumas coisas sem ter auxílio do computador, né? Eu mesmo, eu gosto de jogar às vezes umas partidas no escuro. Vamos jogar uma linha, mas essa linha você estudou, você não sabe se ganha, se perde. Eu falei, não, na hora de ver. Eu gosto dessa emoção, velho. Eu acho que é a mesma emoção, talvez, que o pessoal tem às vezes no jogo de cartas, de apostar e poder perder ou ganhar sem ter certeza do que está por baixo das cartas. Eu sou meio assim com xadrez. Não, vamos brincar, vamos arriscar, vamos ver o que dá. Aproveitando essa deixa que você deu, faz alguns comentários, curiosidades desse Aeroflot que você foi jogar, pô. Eu sei algumas, mas pra galera também saber. Então, sempre foi o meu sonho sempre foi jogar o Aeroflot, né? Porque eu também estou estudando, devia levar mais a sério, mas estou fazendo curso, letras, né? Então dá para dar uma enganadinha. Mas é uma língua complicada. Mas eu sempre tive curiosidade porque era um torneio muito forte. E lá há 3 torneios, o torneio A, o B e o C. O A são para jogadores que têm mais de 2.550 de rate, coisa assim. E tem os convidados. Geralmente os convidados desse torneio A, que tem um rate mais baixo, são garotos em ascensão, garotas em ascensão, jogadores que às vezes, que na próxima listagem vão estar passando fácil 2.500. Nesse torneio A, por exemplo, havia. Era no A que havia. Não, acho que era no B ainda. No B, por exemplo, havia o torneio B era acima de 2.300. Havia um indiano, ele está com uns 13, 14 anos agora. Ele jogou em Capela Grande. E além de ser novinho, ele parece menor a ele. Assim, ele é magrinho, aquela carinha de indiano, assim, tá, franzino. Parece ter 10 anos. Joga um bolão. Ele tá agora com uns 2.450 de rate, mais ou menos, 2.480. Acertando um monte de cara forte. Esse... É o Nihal Sarin. É esse mesmo. N-H-A-U Sarin. Isso. Então esse torneio B também tinha os menininhos lá, tem um menininho lá, todo convencidinho, metidinho. Ele tinha 2.200 de rede, mas tem 10 anos de idade.
Não, mas você pegar E tinha 10 anos de idade com 2.200 de rate é um absurdo. não, 280 por aí. E tinha o torneio C, que era pra quem tinha menos de 2.300. Aí fui jogar o B, tal, quando ele exipou, tá? Fui jogar o B. Antes que o meu rate já ia diminuir por causa do brasileiro. Eu falei, desse vai diminuir mais ainda. Tanto que eu perdi, nisso, dos dois eu perdi uns 30 pontos. E assim, eu senti uma coisa interessante. Primeiro, eu senti uma pressão muito grande. Atrapalha, você tá na rua, você jogando com um monte de gente forte, e o seu jogo fica um pouco prejudicado por causa disso. Por exemplo, acho que eu fiz 2,5 pontos no torneio. Eu acho que eu teria, se eu tivesse jogado todo o meu potencial, eu teria feito 3,5, talvez raspando 4. Quer dizer, não muito melhor. Mas eu deixei escapar algumas partidas e tal. Mas assim, tem essa pressão. E lá o pessoal leva xadrez a sério. Senta na mesa, não fica passando pelo salão. O nível lá é outra coisa, né, Ivan? Não, o Helder Câmara, o mestre nacional que faleceu até há pouco tempo, ele tinha razão quando ele falava assim, olha, o xadrez do Brasil, a gente joga um negócio parecido com o xadrez, assim, parecido. Então, lá o meu torneio foi assim, perdi na primeira rodada com o rapaz que joga bem, todo mundo jogava bem, na segunda eu perdi, aí a terceira eu perdi, levei 3 ferros de cara, assim. Isso, porque na terceira eu tinha empate, deixei escapar aí no final. Bom, aí na quarta partida eu tô com 0-3. Aí na quarta partida eu pego um cara de 2.440 de gente, mais ou menos. Olha que absurdo. Não é possível. Só que o cara tava tão abalado psicologicamente que começou a partida, eu joguei mal, fiquei perdido. Aí eu falei, não, agora eu vou empurrar. E eu tava no melhor estilo empurrador de ping, achando complicação. Aí eu fui resistindo, achando o lance pentelho, e o cara não achava as sequências. O cara chegou a ficar com 3,5 pontos, 4 de vantagem, e não ganhava. E foi falhando, cometendo falhas, que o cara já estava psicologicamente mal, né? Eu sei que no fim, eu tenho um lance que ganha, eu não vi, e no fim empatou a partida. Meu primeiro empate foi assim. Não, mas o mais absurdo disso daí é que você pega, o cara também estava com 0-3. Isso. 2.400. Olha, para ter uma ideia, a força do torneio. Um cara de 2.400 estava com 0-3. Uma coisa que aqui no Brasil, se acontecer. O cara tá bebendo, pegou com a mulher. Né? Não é possível. Salvo algumas exceções, mas um cara de 2.400 jamais pode estar com 0-3. Aí o torneio foi seguindo, eu empatei essa, depois eu ganhei de uma menina. Foi interessante a partida, ela não gostou muito de perder pra mim. Dei uma preparadinha e tal, mas foi interessante a partida. Depois eu comentava as partidas, depois eu punha, fazia análise e tal. Depois eu. Todas, mesmo perdendo, assim, eu falei, não, vou comentar, porque, até pra desopilar um pouco, assim, pra relaxar. Dar risada às vezes penduradas. Eu empatei mais uma com o mestre nacional. Aí peguei um menininho e perdi. No fim eu tava jogando nas últimas mesas, só tinha criança, menina, garotinha. Aí eu joguei com um garotinho que me encarava o tempo todo, ele era armênio. E eu tive chance nessa partida. Só que eu errei e ele me ganhou. Mas o rei de já subiu bem. E na última eu peguei uma garota que foi pra cima, sacrificou um peão por atividade, no fim empatou a partida, fiz 3,5. Mas assim, é um grande aprendizado. Agora o Aeroflot tem uma coisa interessante. Os brasileiros não vão jogar lá. Alguns já foram jogar. Mas geralmente o pessoal não vai jogar lá porque é apanhar muito. Por exemplo, você pega os melhores jogadores do Brasil. Vou dar um exemplo. O Giovanni, o torneio é em 9 rodadas. O Giovanni ele foi jogar um Aeroflot lá quando ele estava jogando muito bem. Agora ele está meio afastado. Ele fez 3,5. 3,5 pontos. Olha que absurdo. Se você pega um jogador, por exemplo, quem teria a chance do Aeroflot? Você pega, por exemplo, vamos ver, você pega um Fier, ou um Leitão, ou um Grigor, eles podem ir mais ou menos bem, já começa a ficar um pouco difícil. Vai perder bastante rate, isso é certeza. Não, mas eu não digo nem por uma questão assim de força de jogo.
mas por falta de prática. Você pega, por exemplo, quantos torneios o Leitão joga por ano? Quantas partidas? Agora acho que O Leitão é um jogador nenhum. extremamente preparado, conhece muita teoria, conhece as ideias das aberturas, sabe os últimos lances, os planos mais recentes. Só que ele tem uma falha na parte, talvez, de impulsões complicadas por pouco tempo, mas isso num altíssimo nível. Por exemplo, ele pode ser enrolado com um jogador 2600, 2700 perfeitamente, ou até com menos rate, porque o xadrez dele é muito forte, mas ele não viveu, não passou a juventude dele no meio que exigisse que ele desenvolvesse essas aptidões. Então o que acontece? Na Europa, um grande mestre, ele está jogando toda semana com um jogador do nível dele mais forte. Então o cara vai Se habituando, né? descolado, vai se habituando, o cara se jogar mal perde, se jogar bem às vezes perde. Então o cara, no Brasil não, você pega um torneio aberto, o Kiko, o Fio, o Leitão, eles vão jogar, o Iker, outros grandes mestres, agora tem vários, mas eles vão jogar 2 partidas sérias, vão empatar a última, talvez, vão fazer os lances empatar. Eu vou pegar os capivaras no começo que vão pendurar a peça rápido, ficar preso na abertura. O cara não treina. O Fir tá fazendo certo. Para ele evoluir, ele tem que estar lá no meio das cobras. O Fir tem frequentado bastante o torneio com os caras. Inclusive, o Fir tem aquele detalhe, né? Ele pode acertar um cara de 2.700 e se complica com um cara de 2.100. Mas ele tá lá no meio, né? Sim, por exemplo, você tá lá, o Aeroflot, o Open, ele tem, vamos supor, tem uns 50 tabuleiros de DGT todos com transmissão ao vivo, nunca vi tanto tabuleiro junto. Aí você tá vendo aqueles jogadores todos que são top, 2.600, chinês 2.700, mas muitos 2.600 e quase 2.700. E você vê cara perdendo, assim, aqueles caras fortes levando ferro, levando combinação, perdendo, ficando mal na abertura, porque a gente não está acostumado a ver um jogador muito forte perder assim. Então você fica vendo lá e meio que você faz bem assim, tipo, aquele cara é tão forte, ele tá se ferrando, ele também se ferra, sabe? E é interessante. Não, dá uma sensação assim, tipo, você lava a alma assim, Não, é uma experiência ímpar, né? Uma experiência ímpar. E algo que, se for possível fazer pelo menos uma vez na vida, jogar um torneio na Europa, seria fantástico, né? Mas eu percebi uma coisa aqui no alto nível xadrístico, é extremamente difícil manter o padrão de jogo depois de todo mundo reunido dos 30 anos de idade, dos 40. É muito difícil, exige muita. Hoje em dia o xadrez tem muito cálculo, tem muita preparação e os grandes mestres, por exemplo, há vários GMs e mesmo os MIs que conhecem muito mais xadrez do que o Carlsen, por exemplo. Achei aquele xadrez fino, de finais, de temas, só que é bomba da aula, no jogo não rende mais. O Carlsen é análise bruta, é cálculo, conhecimento de funções básicas, e é o que dá resultado. O Carlsen ele tira leite de pedra, umas coisas você fala, não, aqui é empate. Cara, um xadrez mais computacional. Ele vai pegando micros vantagens, micros vantagens, até que chega um momento que a vantagem já está enorme. O xadrez evoluiu muito, né? Uma vez eu estava jogando em CC, comecei a jogar em inglês sem conhecer. Jogava uma inglesa, eu jogava C4, depois jogava piquetava o bispo, jogava E4, fazia o D3, caiu o cavalo por E2, aí jogava o F4, ficava ali fazendo um desenvolvimento assim. E eu tava acertando uns gêmeos, um pessoal forte, ou ficava bem, perdia. Aí eu fui jogar com um cara, com um plate mais baixo, o cara me amassou. Ele me deu uma aula de xadrez, ele melhorou as peças, meu bispo ficou mal, ele foi me apertando, falei, caramba, o que tá acontecendo? Aí ganhei dele no tempo. Aí fui lá, o finger dele, esse cara, era um romeno lá de 60 anos.
Falei, esse cara joga xadrez. Não, então, existem algumas exceções a regras. Né? Nesse xadrez de alto nível. Ele jogava xadrez, ele não empurrava, ele sabia por onde iam as peças. É lógico, ele não tinha mais reflexo e tal, mas isso o cara conhecia. O cara mostrou que não estava jogando nada, aquela inglês não sabia o que estava acontecendo. Então, eu já estava abafando erradamente, achando que estou jogando bem inglês, que nada, estava equivocado. Nesse xadrez de alto nível que você estava citando, eu acho que são duas exceções a regras que eu vejo nesse de altíssimo nível, que é a Nandi e Kramnik, porque os demais, conforme vai chegando uma certa idade, vai caindo bruscamente, né? Agora esses dois mantêm um xadrez muito refinado, né? Não, agora quem mantém um xadrez de altíssimo nível, que é totalmente louco, né? Tem Asperger, né? Tipo, é um autista com menos sequelas, né? É o Ivanchuk. O Ivanchuk. É impressionante. Não, Ivanchuk, sim. Com razão, esqueci de Ivanchuk. Aquele é totalmente maluco. Totalmente maluco. Que joga um xadrez. Ele pode acertar qualquer um. Ele acertou o Carlsen, né? No último torneio que teve, ele acertou. Eu não sei se você viu um vídeo que ele ganhou o torneio mundial de rápidas, ganhou do Carlsen. E aí o que aconteceu? Aí, um pouco antes da premiação, ele tá jogando uma partida de damas lá contra o Gemila. Eu me lembro ele aquele. Ele jogando damas um tempo, ele parece que ele abandonou de xadrez pra jogar damas, ou nunca jogou damas. Foi torneio de damas, também bom, estudou pra caramba, mas pô, era um torneio de alto nível. Aí tá jogando uma partida de damas com o Gemila, que eu não me lembro o nome, aí o cara filmando, né? Eu vi essa partida. Aí chamam pra premiação. Aí ele vai pra premiação, tipo, parece uma criança de 10 anos que chama pra premiação. Ele vai pra premiação todo inquieto, porque ele teve que largar o brinquedinho, que é o jogo de damas. Ele tá lá na premiação e começa a balbuciar alguma coisa. Ele tá calculando uma sequência do jogo de damas. Eu vi esse vídeo, é muito legal. Aí ele volta correndo e recebe o prêmio mundial. Ganhando do Carlsen, o bandido ativo, né? Aí ele volta correndo pro tabuleiro, começa a fazer os lances, porque uma criancinha de 10 anos, de 8 anos, assim, que vai pegar seu troféu e já volta correndo para ficar no videogame, sei lá. Então é esse Ivanchuk. Não, e o pior é que a sequência, eu sei um pouquinho de dama, muito pouco também, não posso falar, mas o pior é que a sequência dele é vencedor, ele ganha a partida, né? Ele ganha a partida. É um cara super legal, simpático, tá nem aí e tal. Se você tá num restaurante, ele chega assim, com licença pra estar na mesa. Alguém pede pra tirar foto, aí ele tira e obrigado, sabe? Então ele é bem totalmente fora do padrão, né? Pô, eu fiquei bastante feliz quando ele ganhou, porque, sabe, vai bem contramão. A gente tá ficando velhinho, a gente torce pros velhinhos, né? Então eu fiquei feliz. Lógico, o xadrez do Carlsen é indiscutível, mas eu também gostei que ele ganhou, porque é os velhinhos ainda aí mostrando que ainda dá pra queimar alguma lenha. Mas, Ivan, muito bacana mesmo, muito bacana, adorei. O vídeo tá menor, mas a gente já tá nesse bate-papo aqui há 3 horas. Aí, pena, caiu a conexão do Ivan. Eu ia dizer que tá muito legal mesmo. Eu vou ver se ele chamar de novo. Eu aceito aqui, eu vou ver se ele está online para pelo menos se despedir do pessoal. Vamos ver, pelo menos para ele se despedir do pessoal aí, que foi... Oi. Caiu, Ivan. Caiu. Aí. Eu estava falando que foi muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. O vídeo está menor, claro, porque a gente teve aquele problema técnico. Não, mas foi legal, a gente conseguiu ver outras posições e analisar as mesmas com mais rapidez, claro, mas foi legal. Sim, mas nesse bate-papo a gente já está há 3 horas e, olha, vou dizer para você, eu nem percebi o tempo passar. É verdade. Nem percebi, eu adorei, tenho certeza que o pessoal vai adorar. Aprendi uma linha aí que sabe acertar alguém uma hora. Vai que entra, né? Eu não sei se eu vou arriscar jogar isso não, porque se não entrar eu já vi que eu não conheço nada. Mas, não sei. Essa é interessantíssima.
Na internet, com certeza eu vou jogar, sabe? Esses 3 minutinhos da internet aí, com toda certeza. Agora, nos torneios aí, eu acho melhor preparar melhor essa Grunfeld se quiser jogar. Então, Mas, parabéns, foi uma partida muito interessante, foi de bom nível e tal. é aquele detalhe, né? Teve muito auxílio do computador antes da partida. Não, mas esses jogadores fortes todos têm também, É, esses foi, DMs e tal. Então, até aí, foi exatamente isso que eu falei você com o entrou no Rodolfo. esquema. Você sentiu um gostinho que não é tão bom, mas é bom de como é que é ganhar uma partida preparada, né? É, e aí é difícil conseguir entrar na preparação bem assim como entrou. Então eu fiquei contente por essa parte, mas depois da condução ali, quando saiu da preparação, eu achei uns lances legais ali e Não, tal. foi bem, sim. Então foi bastante bacana. E espero que o pessoal goste. E Ah, como, vão gostar, é bem interessante. como eu costumo falar aqui, Ivan, tá sempre convidado a tomar um café virtual aqui Assim, com a claro, eu gente. novamente agradeço o convite e a oportunidade. E tanto que eu gostei, tanto que eu tô aqui até agora e tal. Daqui a pouco eu vou comer alguma coisinha. Eu tô morrendo de fome aqui. Não, então, Acho que eu vou ter uma melancia na geladeira que eu vou atacar. pior que eu vou falar pra você, eu também tô, cara. Nem, eu cheguei do serviço e comecei com xadrez aqui, não fiz mais nada. Minha mulher fica contentíssima comigo, né? Eu tô no meu Eu quarto sei aqui, como ela é tá que é. louca pra vir deitar. Mas, Ivan, muito obrigado. Eu que agradeço o Cara convite. Obrigado pela sensacional. oportunidade aí, por me ensinar uma linha nova, uma variante, quem sabe eu uso uma hora. E a gente vai se falando aí. Vamos se falando. Seja bem-vindo sempre que quiser participar aqui, vai ser muito bom. Ivan, um abraço, meu amigo. Um abraço de bom tempo. Boa noite. Tchau, até. Galera, espero que tenham gostado.